Oi, gente, bom dia. Eu sou a Denise, sou membro da Primeira Igreja Batista em Figueira, sou professora da ECB e hoje eu estou aqui para a gente compartilhar um pouquinho de conhecimento e para a gente aprender um pouco sobre o tema da nossa lição, que é vencendo o abatimento da alma. Em tempos de pandemia, como é que a gente vai conseguir vencer esse abatimento, essas tristezas, frustrações, esses medos todos que a gente tem enfrentado, tantas inseguranças. Então hoje a gente vai descobrir através do salmista que isso já acontece há muito tempo, não é nenhuma novidade, mas a gente tem uma arma secreta. Eu quero te convidar a fazer a leitura bíblica juntamente comigo, você vai acompanhar aí da sua casa e a gente vai aprender a pôr em prática aquilo que o salmista nos deixou como ensinamento, ok? Vamos lá? Então abre lá a sua Bíblia, no Salmo de número 42, a gente vai fazer essa leitura e a gente vai esmiuçar um pouquinho de cada vez para a gente conseguir entender. A gente vai destacar 4 pontos importantes, ok? Vamos lá, que diz assim o Salmo. Como a corça procura ansiosamente um riacho, assim a minha alma tem sede pelo Senhor, o meu Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar de novo na sua presença? As minhas lágrimas têm me servido de alimento de dia e de noite, enquanto meus inimigos zombam de mim, perguntando: onde anda o seu Deus? Quando me lembro que eu costumava ir à frente do povo que subia ao templo para adorar, cantando de alegria e louvando a Deus numa grande festa, eu choro de tristeza. Por que você está tão triste, minha alma? Por que está assim tão desanimada? Tenha confiança em Deus, pois ainda voltarei louvá-lo. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Sinto a minha alma profundamente abatida e por isso procuro lembrar do seu poder, desde a terra do rio Jordão, do Monte Hermon e do Monte Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ouço o ruído de suas fortes correntes de tristeza, que me encobrem, fazendo lembrar o barulho de grandes cachoeiras. Mas para vencer tudo isso, conceda-me, Senhor, o seu amor, e cuidadoso e constante de cada dia. E durante a noite, quero cantar em seu louvor, e orar ao meu Deus, que me dá a vida. Digo a Deus, a minha rocha: por que o Senhor se esqueceu de mim? Por que tenho que viver sofrendo e chorando por causa dos ataques dos meus inimigos? Cada vez que zombam, eles perguntam: então, aonde está o seu Deus? É como se os meus ossos sofressem agonia mortal. Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão desanimada? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Só a leitura desse salmo já nos traz uma reflexão de uma dor, de um momento de angústia, né, e aflição que o salmista vinha passando. Então a gente vai destacar 4 pontos importantes e a gente vai trabalhar isso juntos. Em dia de desesperança, busque a Deus. O salmista estava num certo momento circunstancial que também, assim, o colocava numa situação de desespero. Ele se igualava, se colocava como uma corça anseia por água, uma corça em meio ao deserto. O que isso simbolizava? A corça, ela é a fêmea de um veado. É como se ela estivesse num lugar desértico, sem esperança, sem expectativa, olhando de um lado para o outro sem saber o que fazer. Não é assim que nós temos nos sentido. Não é assim que nós temos vivenciado em alguns momentos, no meio dessa pandemia, um isolamento social, onde foi proibido o toque, o abraço, o carinho. Então nos vemos no meio de um deserto, cercados por um monte de nada, porque não podemos estar muito próximos. O salmista se coloca nessa condição e começa a questionar a Deus por que tudo isso está acontecendo. Tenho certeza que assim como eu, você também já se perguntou, já se questionou e até já deve ter ouvido alguém perguntar assim: mas onde é que está Deus no meio de toda essa situação, né? Quanta coisa acontecendo e cadê o Deus dos crentes?
Pois é, queridos, mas nem tudo significa que é ruim. Às vezes o sofrimento que Deus nos permite passar, que a gente precisa amadurecer espiritualmente, é para trazer um crescimento para a nossa alma. Ou seja, o que a gente aprendeu nesse distanciamento social? O que a gente aprendeu com a nossa alma abatida? Nós temos aprendido a sermos mais dependentes de Deus. Nós temos tido um tempo mais rigoroso, talvez um tempo mais aplicado naquele momento do secreto, porque nós não podemos estar ainda como nós gostaríamos. Embora já tenhamos aí alguns cultos presenciais, a gente ainda não pode se abraçar, a gente ainda não pode fazer aquela festa gostosa que a gente gosta de fazer. E tudo isso traz um abatimento, uma tristeza, porque o ser humano foi criado para viver em sociedade. E o salmista vem compartilhando essa sua experiência conosco. Ele vai dizer aqui no versículo 1 e 2 que com uma coça ele anseia, ele está ansioso, com sede das águas. O que é essa água? É de novo a presença, o alívio, o consolo, o conforto de estar na presença de Deus, fazendo tudo aquilo que ele gostava de fazer, e a sua alma tem se encontrado abatida. O ponto 2 é que em dias de desesperança, leva o seu coração a mensagem que fortalece. Como é que eu, em momento de desesperança, no momento em que minha alma está abatida, como é que eu vou ter esperança? O versículo 3 de 5 vai nos trazer um pouquinho disso pra gente, que diz assim, ó: as minhas lágrimas têm servido de alimento de dia e de noite, enquanto os inimigos zombam de mim e perguntam: aonde está o meu Deus? Quando me lembro de quando costumava ir à frente do povo, que subia ao templo para adorar, cantando de alegria e louvando a Deus numa grande festa, eu choro de tristeza. O salmista compartilha nesse momento um ato de lembrança, de recordação, que as suas lágrimas é que tem regado tudo isso. E a Bíblia nos ensina que o choro do cristão, o choro daquele que crê em Deus, ele não é em vão. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E quando nós choramos e externamos esse momento de sofrimento, de angústia, com certeza, logo em seguida, o Espírito Santo vem nos trazer o consolo. Então ele vai relatar também que sente falta da alegria, da festa, do estar à frente, do poder compartilhar, mas ainda assim ele consegue ainda enfatizar para sua alma: confia no Senhor. O segredo de tudo isso, desse abatimento, de conseguir vencer, é a confiança. É onde nós temos depositado a nossa confiança. Eu quero te perguntar, no que você tem confiado? Você tem confiado no Senhor, nos propósitos dele, porque em tudo ele tem um propósito. Não, mas Denise, Deus tem propósito numa pandemia? Tem. Porque a humanidade precisou enxergar que não adianta dinheiro, não adianta poder, não adianta riqueza, que somos todos iguais perante Deus. Essa pandemia veio afetando ricos e pobres em níveis sociais diferentes, e para mostrar que somos totalmente dependentes de Deus. Prova disso são relatos que a gente pode aí se deparar, né, pelas redes sociais, internet, ou de repente até de algum ente querido que poderia estar aí no grupo de risco, que se pegasse seria crítico e tudo mais, e Deus foi lá e restaurou. E pessoas que não estariam dentro do grupo de risco e infelizmente não sobreviveram, não resistiram. Tudo isso é o propósito de Deus, é Ele mostrando o quanto o ser humano precisa ter a sua alma confiante nele, precisa ter a sua alma em total dependência dele. É dele que vem a nossa esperança para o momento em que a nossa alma está abatida. Não tem sido tempos fáceis, não tem sido tempos de a gente conseguir olhar e sorrir e sentir segurança. Vivemos um momento de grandes aflições, mas o salmista está nos ensinando que apesar de tudo isso, nós devemos confiar no Senhor. O terceiro ponto que eu quero destacar para a gente é que em dias de desesperança, lembre-se de Deus. E aí, você está lembrando de Deus no momento dessa tribulação toda? Você está lembrando que você está com saúde,
você está com pão na sua mesa, que Deus tem cuidado dos seus entes queridos. Ah, mas Denise, de repente eu passei pela situação, um ente querido, eu perdi alguém, mas o Senhor te fortaleceu. Ele trouxe para você um amadurecimento, uma maturidade para te fazer suportar tudo isso. E tudo isso é para você glorificar o nome dele. E nos versículos 6 a 8, a gente vai ouvir o seguinte relato do salmista. Meu Deus, sinto a minha alma profundamente abatida e por isso procuro lembrar do seu poder, desde a terra do rio Jordão, do monte Hermon e do monte Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ouço o ruído das suas fortes correntes de tristeza que me encobrem, fazendo lembrar o barulho de grandes cachoeiras. O salmista fala que parece que só coisas ruins têm acontecido. E embora tenha acontecido tantas coisas difíceis, ainda assim ele escolheu lembrar que tudo isso provém de Deus, que tudo isso tem a mão poderosa de Deus, que nada do que tem acontecido fugiu do seu controle. E ele se depara com algo que acredito que todos nós cristãos temos nos deparado, o questionamento daqueles que ainda não tiveram encontro com Cristo, em dizer, mas onde é que está Deus que não está vendo essa situação? Se Ele é poderoso, Ele pode, num estalar de dedos, resolver a situação. Sim, queridos, Ele pode, mas Ele está nos ensinando a sermos mais obedientes, mais dependentes, a sermos mais recíprocos, a termos mais a essência do amor pelo nosso semelhante. Em tempos de abatimento da alma, como é importante nós conseguirmos nos colocar no lugar do outro, olhar para o outro, saber entender a dor do outro. Talvez a pandemia, talvez o Covid-19 não tenha afetado a sua família, glória a Deus por isso, mas pode ter afetado alguém próximo de você, alguém que você conhece, que perdeu um ente ou que está vítima, dessa enfermidade. E como é que você pode ajudar essa pessoa? É você tendo a sensibilidade de orar, interceder, se dedicar, levar uma palavra de esperança, ao invés de fazer como os demais, que tem tão somente criticado e se posto de forma negativa, mostrando que não há esperança. Há esperança. Há esperança porque a nossa esperança está em Cristo Jesus. E o quarto e último ponto que eu quero abordar para a gente é que em dias de desesperança a gente precisa perseverar. Essa é a palavra do momento, porque tudo está dizendo o contrário. Nós não temos ainda uma vacina que possa ser 100% eficaz, a economia está ameaçada, existem inúmeros desempregos, a crise está aí para que todos possam enxergar e somos todos vítimas disso, mas ainda assim o salmista nos convida a termos esperança, a perseverarmos. Por quê? Porque a última palavra vem do Senhor. Então nós precisamos entender que em tempos de abatimento da nossa alma, precisamos nos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Precisamos acreditar que dias melhores virão. Denise, mas tudo tende a piorar. Sim, mas a última palavra ainda vem de Deus. E o salmista vai terminar o salmo dizendo assim: por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão desanimada? Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Espera em Deus, confia no Senhor. No momento em que sua alma estiver abatida, aflita, angustiada, talvez seja Deus te chamando para o secreto, para conversar, para ter um momento de maior intimidade com Ele e dizer: eu estou aqui, pronto para te ajudar, só preciso que você clame a mim. Então, que essa pandemia, que esse momento de distanciamento social venha nos fazer refletir e entender que nós precisamos aceitar que somos extremamente dependentes de Deus, que está tudo sob o controle dele, fugiu do nosso, nunca esteve sobre o nosso, mas está totalmente sob o controle dele. E acredite, há esperança. A esperança ainda para o perdido, a esperança no meio de tantas notícias ruins, porque a nossa fé está firmada no Senhor.
Eu espero que o estudo de hoje te traga um pouco de ânimo, um pouco de fé, um pouco de força e que você possa vencer o abatimento da sua alma, lembrando, a nossa esperança vem do Senhor. Beijo e até a próxima aula.